Amigos do Desenrolhando, tudo bom com vocês? Estou aqui para apresentar mais um tema interessante do universo do vinho. Dessa vez eu quero desenrolhar para vocês o tema passagem por madeira. Entender o que é isso quando a gente fala, esse vinho passou por madeira, estagiou em madeira ou fermentou em madeira. Vamos entender um pouquinho. No processo de produção de um vinho, quando a gente tem uva madura e vai transformar em vinho, o primeiro estágio, a grosso modo, tem a fermentação, que é exatamente a fermentação alcoólica para gerar o álcool e a energia a partir do açúcar da uva. Como que é feito isso? Aonde é feito? Hoje em dia, boa parte dos produtores fermenta a uva, fermenta o mosto, em tanques de aço inox com temperatura controlada. É o método mais utilizado, é o método mais, vamos dizer, seguro, porque você tem um controle de temperatura maior e no mundo inteiro é aplicado isso. Porém, você também pode fermentar o mosto em tanques de cimento, em tanques inertes, em ânforas, e até em madeira, em tonéis grandes ou tonéis pequenos, barricas de madeira. Quando passa por madeira nesse estágio da fermentação, a gente diz que o vinho fermentou, a uva fermentou em madeira para produzir o vinho. Porém, no coloquial, no termo que a gente mais usa quando fala passou por madeira, é depois da fermentação. Depois que você já tem o vinho pronto, o que o produtor vai fazer? Ele pode limpar esse vinho, filtrar, estabilizar, mandar para a garrafa e colocar no mercado à venda, que é o que mais acontece, são os vinhos que estão prontos para o consumo logo que foram feitos, ou o produtor pode escolher amadurecer, envelhecer o vinho durante um tempo antes de ir para o consumo. É uma decisão dele ou da denominação que ele está, que obriga por um tempo de estágio de guarda. É nesse momento que pesa muito o termo passar por madeira. Então, se um produtor fez o vinho e já engarrafou, esse vinho não passou por madeira nenhuma, se ele foi feito no aço inox, por exemplo. Porém, seja ele feito no aço inox, numa cuba de cimento ou na madeira, e aí ele vai estagiar, depois de fermentado, ele vai estagiar em madeira, aí sim a gente usa esse famoso termo passou por madeira. Então, você pode, a madeira utilizada é sempre carvalho, de várias procedências, carvalho francês, carvalho americano, carvalho do leste europeu, seja lá de onde for, e o produtor vai definir, mediante o estilo de vinho que ele quer produzir, quanto tempo esse vinho vai ficar na madeira. Então, vocês se lembram de um outro vídeo que eu gravei falando reserva e reservado? Os vinhos da Espanha, os Riojas, um Crianza, um Reserva, um Gran Reserva, passagem por madeira. Então, pode ficar 6 meses em madeira, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso independe, ou melhor, isso só depende do produtor e da denominação que ele está. É esse momento que a gente fala que o vinho passou por madeira. Normalmente, os melhores vinhos que passam por madeira, eles ficam em barricas ou tonéis de carvalho de diversas procedências. Porém, alguns vinhos, a ideia é só dar o aroma, o sabor da passagem por madeira e não aportar tanta estrutura como normalmente se faz. Nesses casos, você utiliza chips ou ripas de madeira que são mergulhadas no vinho já pronto, ficando um pouquinho de tempo para dar esse aroma, emprestar algum aroma tostado, um aroma de caramelo, de baunilha, de chocolate, muito leve. Entenderam? Nesse caso, só o chip, a gente nem fala que passou por madeira, porque passar por madeira, para mim e para os grandes amantes de vinho, tem que ficar na barrica. Espero ter desenrolhado mais uma para vocês, divirtam-se e a gente se vê na próxima.